Estamos continuando nosso estudo sobre ectoplasma e ectoplasmia. Eu me chamo Leda e vamos hoje falar sobre a ectoplasmia, que é um fenômeno de exteriorização do ectoplasma. Ele vai então tomar forma de uma maneira que pode ser consciente através do médium ou inconsciente, passando da condição amorfa, sem forma nenhuma, a um estado, a uma organização morfológica temporária, podendo ser visível ou não à visão humana. As pessoas geralmente veem, mas às vezes acontecem fenômenos que não são vistos mais, que o ectoplasma age nessa ectoplasmia. Ao transitar desse estado amorfo para o organizado, a substância ectoplásmica muda também suas propriedades físicas, porque ela ocupa espaço, vai se transformar em algo que vai ocupar espaço, e químicas também, porque a composição orgânica do ser que vai se envolver nessa ectoplasmia tem as suas propriedades orgânicas também. Nós temos vários fenômenos em que o ectoplasma age, como as mesas girantes, que são conhecidas de todos há muitos anos, né? Quando começou mesmo o estudo do espiritismo, agêneres ectoplásmicos, transfiguração, levitação, transporte, odorização, cirurgias espirituais, materialização e desmaterialização, pneumatofonia ou pneumatografia, telecinesia, REPS, bilocação, poltergeist, fluidoterapia. São várias os empregos que o ectoplasma age. Vamos começar a falar sobre as mesas girantes. As mesas girantes é um fenômeno antigo, como eu já falei, em que houve uma grande atração para esse estudo, como que essas mesas giravam, como que elas conversavam, né, com as pessoas. Então, esses agentes psicocinéticos que agiam nessas mesas conseguiam comunicar-se com espíritos através de pancadas, que era um código muito simples, cujas letras eram numeradas segundo a ordem natural do alfabeto. Era muito difícil, porque tinha que ter uma pessoa escrevendo, de acordo com as pancadas, era a letra A, por exemplo, no nosso vocabulário. A letra A, por exemplo, é uma pancada, B, duas, C, três. Então, eles davam as pancadas e a pessoa precisava ir marcando o que eles estavam falando com isso, né? Então, o alfabeto nosso alfabeto é longo e era muito difícil ficar marcando essas pancadas. O número de batidas, então, correspondia a uma letra, como eu falei, e a mensagem saía. Então, uma pessoa escrevia essa mensagem. Essa prática era muito comum na época, no século XIX. E meados do século XIX foi que despertou o Allan Kardec para que estudasse esse fenômeno, né? Esse fenômeno, então, acontecia na sociedade e as mesas girantes se tornavam assim uma atração social para as pessoas, que as pessoas então sentavam-se em volta dela e aplicavam as mãos sobre a tampa. E após algum tempo, a mesa põe-se a mover.
Por que que eles punham as mãos sobre a tampa? Porque eles tinham alguns fluidos. A espiritualidade, logicamente, já havia preparado aquele campo, em que havia já fluidos ali. As mãos eram apoiadas levemente, não totalmente apoiadas na mesa. E aí a mesa começava a girar, de acordo com o alfabeto que estava escrito, ou então com pancadas, dependendo do que haviam proposto, né, nesse fenômeno. Também usava-se o sim ou não. Sim para uma pancada, não para 2 pancadas. Aí eram feitas perguntas e os espíritos respondiam sim ou não, dependendo do que se tinha perguntado, né? Então, existem muitas variações na aplicação das mesas girantes. E Allan Kardec, então, através desse divertimento usado nesse século XIX, nos meados do século XIX, em 1854, foi desperto para que estudasse esse fenômeno e viu assim essa possibilidade de comunicação com inteligências desencarnadas. Ele viu que não eram pessoas que faziam aquilo, havia algo além dessas mesas. Aí, no livro dos médiuns, nós temos uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? E os espíritos responderam, combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite. Então, não é só o ectoplasma emitido pelo médium, também há um fluido universal. Esse fluido universal é retirado dos animais, das pessoas, né? Os animais humanos, os animais de convivência com a gente, e das florestas também, e os vegetais. Todos os fluidos são absorvidos pela espiritualidade na formação desse ectoplasma, e havendo assim esses efeitos. Uma outra pergunta que Kardec faz, e que se encontra no livro dos médiuns. Será com seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantaram a mesa? Eles responderam, quando sob vossas mãos uma mesa se move, o espírito aure o fluido universal, o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Assim preparada a mesa, o espírito a atrai e move sobre a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Então, outros espíritos desencarnados ajudavam na preparação, porque hoje é mais difícil usar isso aí. Naquela época, era o que estava no auge, né, das pessoas se divertirem com as mesas. Então, eles explicaram justamente que são os fluidos que aurem das pessoas e mais os fluidos dos espíritos que estão desencarnados, que estão no cosmos, né? E os outros fluidos também, que são de animais e de vegetais. Além das mesas girantes, nós temos os reps, que são os mais simples. Dessas todas as manifestações, são os mais simples. Apresentam um caráter especial, intensidade e timbre muito variado. No fenômeno de Hydesville,
que surgiu em 1848 com as irmãs Fox, Leah, Margaret e Kate, no estado de New York, foi que houve um grande afluxo de pessoas, porque elas conversavam com um espírito. Essa conversa, as meninas eram mocinhas, né? Elas descobriram que elas ouviam ruídos e começaram a perguntar: há alguém aí? Uma pancada. Aí elas começaram a perguntar: você é vivo? Você está escondido? Qualquer coisa assim elas perguntavam. E ele ia respondendo uma ou duas pancadas. Uma pancada sim, duas pancadas não. E elas começaram a conversar com ele. E no fim foi descoberto que ele havia morrido naquela casa em que elas moravam. E aí ele ficou ali naquela casa e começou a conversar com essas meninas. Nós vemos aí as três garotas, isso no século XIX, quase metade do século XIX, né? E a casa em que elas moravam, uma casa antiga, né? Daquelas casas que haviam naquela época. E foi através disso que o Allan Kardec também se interessou em estudar todos esses fenômenos, né? Nós temos um fenômeno também de ectoplasmia que se chama transporte ou apor. Esse fenômeno ocorre em reuniões de efeitos físicos, quando as pessoas se reúnem com o objetivo de usar o ectoplasma de alguma maneira. São chamados efeitos físicos porque ocorrem fenômenos de transporte, de aparições, enfim, que nós vamos estudando aos poucos. Ocorrem espontaneamente, quando são inseridos no ambiente, por exemplo, pedras, flores, frutas e outros objetos, vasos, uma porção de coisas. Nós tivemos aqui no Brasil um médium chamado Carmine Mirabelli, em que ele apresentava fenômenos assim extraordinários, trazendo para a sala de reunião coisas assim absurdas, que a gente acha absurdo, mas que ele trazia. Então, a espiritualidade explica que esses objetos são trazidos através dos espíritos. Eles usam um pouco do ectoplasma, por exemplo, para colher uma flor, para trazer uma flor. Eles usam um pouco do ectoplasma, vão em um jardim qualquer, colhem uma flor, eles põem na mão o ectoplasma para poder colher a flor, colhem a flor e trazem. E assim eles agem com os outros objetos também. Por isso que é chamado de apor, ou transporte, porque vem transportado de outro lugar para dentro do recinto onde está havendo a reunião. A foto que vocês estão vendo aí é de uma garota, uma moça, que se chamava Naná. Ela vivia recebendo presentes. Ela não sabia de onde vinham aquelas coisas. Então, vocês estão vendo aí pela foto, boneca, livros, cadernos, bichinhos, né, assim, de pelúcia. Na época, não sei nem se havia pelúcia, acho que não havia pelúcia, mas eram bonecos de tecido. Enfim, eram objetos que ela ficava assim, sem saber. Uma vez, até na fila do cinema, apareceu uma caixa de bombons na mão dela. Então, são fenômenos que ocorrem através da ectoplasmia. Ela devia ter muito ectoplasma e eles usavam esse ectoplasma para brincar com ela, né, no bom sentido. Nós temos também o fenômeno de
telecinesia ou psicocinesia, em que é usado também o ectoplasma. O ectoplasma aí é caracterizado pela movimentação de objetos materiais sem o toque físico. A pessoa não toca em nada. Vocês estão vendo aí uma figura de uma pessoa movimentando um objeto. Ele não está com a mão no objeto, ele só controla a altura, a velocidade, enfim, desse objeto. E nós temos uma outra foto da Nina Kulagina, que ela movimenta palitos de fósforo e outros objetos também que ela movimenta, estando eles em uma mesa. Nós tivemos aqui no Brasil também um produtor de ectoplasma em que fazia objetos se movimentarem, como ele se chamava Uri Geller. Ele era nascido em Tel Aviv, né, e esteve no Brasil na década de 1970. Ele entortava colheres, garfos. As pessoas dessa época vão se lembrar disso aí. E ele também consertava relógios, ele falava para as pessoas se concentrarem que ele consertava relógios, enfim. Foi assim, um fenômeno muito, muito grande nessa época. Tudo usado pela telecinesia ou psicocinesia. Quer dizer, a pessoa pensa naquilo com muita força e acontece, né? Nós tivemos também um outro fenômeno de um deles que pensava numa foto, num lugar, por exemplo. E ele punha a máquina Polaroid, uma máquina antiga, em que a foto já sai revelada, ele punha na sua cabeça e saía a impressão daquilo que ele estava pensando. Então, são fenômenos que ocorrem com certas pessoas. Bem, pessoal, nós chegamos aqui a uma pausa neste estudo de fenômenos de ectoplasmia. Nós continuaremos numa próxima aula e se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber algo mais, nós temos vários livros que estudam sobre isso. Mas nós pedimos também que vocês entrem em contato conosco neste e-mail que está aí embaixo da tela. Está bem? Até a próxima!